Gostaria que você pegasse 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. O texto vai dizer o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Bom, esta passagem, ela vai falar, Paulo vai explicar a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Então nós podemos dizer que as Escrituras dividem os seres humanos, em geral, em duas classes. Homem e mulher, vamos dizer assim, natural, que são aquelas pessoas que não foram regeneradas. E essas pessoas são governadas por seus próprios instintos naturais. Essas pessoas não têm o Espírito Santo. Elas estão sob o domínio de Satanás. Elas são escravas da sua carne e das suas paixões. A pessoa que não é regenerada, ela pertence a esse mundo. Está em harmonia com esse mundo. E elas rejeitam as coisas do Espírito. Então a pessoa natural, ela não consegue compreender a Deus, nem os seus caminhos. Pelo contrário, depende do raciocínio ou das emoções humanas. Este é o homem natural, o homem carnal, que não nasceu de novo, que não teve uma experiência pessoal com Deus, chamado de homem carnal ou homem natural. No grego, esse homem ou mulher natural é chamado de psuchikos, psuchikos, significa homem natural ou mulher, no caso, né? Homem ou mulher natural. O homem e a mulher espiritual é a pessoa regenerada. É aquela pessoa que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual. Conhece os pensamentos de Deus. Vive pelo Espírito de Deus. Tal pessoa crê em Jesus. Esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nela habita e resiste aos desejos sensuais e ao domínio do pecado. Essa é a pessoa espiritual. Esta é a pessoa espiritual. No grego é chamado de pneumáticos.
Enquanto o homem e a mulher natural são chamados de psuchicos, no grego, o homem e a mulher espiritual são chamados de pneumáticos. Esta é a pessoa regenerada. Interessante, né? Mas eu expliquei isso porque eu quero entrar num assunto, meu irmão, que é de suma importância para todos nós. Como tornar-se um crente espiritual? Como é que eu vou me tornar um crente espiritual? Será que eu vou ter que virar crente? Simplesmente isso? É simplesmente isso? É andar com a Bíblia para cima e para baixo? Será que é simplesmente isso? Então nós vamos caminhar na palavra do Senhor. E essa palavra vai nos conduzir então. Vai nos dirigir de que forma eu me torno um crente espiritual, vamos dizer assim. Um homem espiritual. Um homem que foi nascido de novo, homem ou mulher, né? É interessante, porque hoje é um pouco difícil de discernir essas coisas. No meio de tanta interpretações, não é? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, existe um plano salvífico na Sagrada Escritura, chamado de plano de salvação. E esse plano de salvação, ele apresenta para nós a pessoa de Jesus Cristo, unigênito, Filho unigênito de Deus, que foi enviado a essa terra. Ele foi enviado como um homem comum, que tinha todas as tendências do pecado e venceu. Então, quando a pessoa aceita pela fé a salvação em Cristo, a pessoa é regenerada. O Espírito Santo vai trabalhar nela e lhe oferecer uma nova natureza, mediante a concessão da vida divina. Ou seja, essa pessoa nasce de novo. Essa pessoa é renovada, torna-se uma nova criatura e obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Então, aceitar a Jesus Cristo não é simplesmente um ato verbal, porque traz consequências para a nossa vida. Aceitar a Jesus Cristo significa nascer de novo, deixar os velhos costumes, deixar a vida velha, lutar contra as tendências carnais. Porque eu não posso dizer que sou uma nova criatura se ainda ando nos deleites da carnalidade. E é importante, então, se manter focado nos ensinamentos do Senhor. Porque
Eu quero dizer algumas coisas aqui, meu irmão, minha irmã. Ter fé em Jesus Cristo é realmente ter uma atitude racional. É saber o que está fazendo, não é ir levado pela emoção. Jesus Cristo tem um plano de salvação para nós. Eu preciso entender esse plano porque para que eu possa aceitar a Cristo na minha vida. E por que eu estou dizendo isto? Porque vivemos dias que é comum encontrar esse tipo de argumento. Eu aceitei a Jesus Cristo. Eu aceitei a Jesus Cristo. Ele me salvou. Ele é o meu Senhor. Mas muitas vezes não há mudança. Não há mudança completa, concreta. Existem alguns itens que não são mudados. Existem alguns itens que não são transformados. Então a transformação não foi completa. Muitas das vezes ela é feita pela metade. E esse é o maior problema. Porque aparentemente é um fato, é uma realidade. Parece que houve uma conversão. Mas a conversão abrange toda a vida da pessoa. A conversão abrange toda a história da pessoa, as raízes da pessoa, e muda por completo. Em todas as áreas. Na área emocional, na área sentimental, na área da fé. Porque ter fé, hoje em dia, não é algo incomum, muito pelo contrário, é comum ter fé. Agora, ter fé somente em Jesus Cristo é um outro assunto. Em quem está a sua fé? A minha fé está em Jesus. A minha fé está em Jesus e em mais algumas coisas. Não, isso não está certo. É crer no Senhor Jesus. É confiar, é nos voltar somente a Ele. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ele, unicamente Ele, um Deus ciumento que não divide a sua glória com ninguém. Então o homem espiritual, quando ele nasce, ele rompe com os costumes antigos totalmente. É uma virada radical, e não pela metade, e não quase radical, mas é totalmente uma mudança. Os conceitos velhos são lançados fora, porque uma nova criatura agora pede passagem. E às vezes não entendemos esse trabalhar de Deus. E continuamos sendo homens e mulheres carnais, mesmo dizendo que somos espirituais, porque colocamos uma capa de santidade, uma capa de religiosidade, mas no fundo, ainda temos resquício, ainda temos sombras, ainda temos amizades com a velha natureza. Então, para se tornar-se um crente espiritual, é necessário aceitar pela fé a salvação em Cristo, somente em Cristo. Às vezes nos convertemos, ou dizemos que nos convertemos, mas trazemos os nossos deuses conosco. Trazemos os nossos costumes, trazemos a vida velha, trazemos os hábitos antigos para dentro dessa conversão. E fazemos uma tinturinha em tudo. Vivemos uma vida, às vezes espiritual, às vezes carnal. E enganamos a nós mesmos. E isso tem acontecido. Porque não houve regeneração completa. Houve até uma empolgação. Houve até um esforço. Mas com o tempo, percebe-se que foi se distanciando desta radicalidade do Evangelho para se acomodar
para agradar também a carne. Afinal de contas, ser cristão é difícil. Mas se eu posso ser cristão e ao mesmo tempo eu posso participar das coisas da carne, por quê? Por que fazer diferente? E é isso que nós estamos assistindo nos dias de hoje. Uma mistura. Não houve regeneração. Não houve uma mudança completa. Isso tem atrapalhado, meu amado. Isso tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Isso tem atrapalhado. Porque, meu irmão, embora o crente nascido de novo receba a nova vida do Espírito, ele tem residente em si a natureza pecaminosa, com suas perversas inclinações. A natureza pecaminosa que no crente existe não pode ser mudada em boa. A natureza velha, ela não fica boa. O que ela precisa é ser mortificada e vencida pelo poder e graça do Espírito Santo diariamente. O crente obtém tal vitória negando-se a si mesmo diariamente. Na área da sexualidade. Na área da inveja, na área da ambição, na área... e tantas outras. Ele precisa ir vencendo, ele precisa ir passando por essas situações todas e vencendo. É todo dia a luta. A regeneração é algo que vai se concretizando dia após dia. Você pode dizer que se converteu hoje. Ou seja, você mudou a sua mentalidade. Você mudou os seus esforços. Você mudou o seu jeito de pensar. Mas a regeneração, ela vai se dar continuamente, todo dia. Na hora da renúncia. Na hora de fugir de uma conversa frívola. Na hora de batalhar, de vencer uma tribulação, de vencer uma tentação. Olha a regeneração trabalhando. Regenerados pelo Espírito Santo. Deixar o pecado. Resistir às inclinações pecaminosas. Porque nós temos essas inclinações, meu irmão. Então a gente vai ter que resistir todos os dias a todas as inclinações pecaminosas. Meu irmão, pelo poder do Espírito Santo, o próprio crente guerreia contra a natureza pecaminosa e diariamente a crucifica. Nós sentimos as mesmas tentações de que no passado. A diferença é que no passado éramos escravos e agora somos chamados por Deus a resistir. Temos as mesmas tentações, mas uma vez escravo, uma vez livre, livre para sempre. Agora é resistir. Agora a nova mentalidade já trabalha em você. Agora as afeições do céu já trabalham em você. Então o que está gritando muitas das vezes em nós é o pecado, é a velha natureza, que precisa ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Esta velha natureza, ela é inclinada para o pecado, meu irmão. E vai ser até quando eu e você morrer, meu amado. Por isso temos que nos vigiar, por isso temos que tomar cuidado. Aleluia. Nós vamos vencendo pela abnegação, pela submissão. Submissão à obra santificadora do Espírito Santo, ou seja, ser submisso, estar debaixo, obediente, aberto para o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Esta obra maravilhosa que é a obra santificadora. O crente em Jesus Cristo, ele vai experimentando a libertação do poder da sua natureza pecaminosa.
para que ele possa viver como um crente espiritual. As duas coisas juntas não funcionam. Se estamos andando na carne e dizendo que somos espirituais, alguma coisa está errada. Está entendendo? Então é isso. É isso que às vezes a pessoa não entende. As tendências pecaminosas vêm e aceitamos pacificamente e ainda queremos ser cristãos. Meu amado, nem todo crente se esforça como devia. Nem todo crente se esforça como devia para vencer plenamente a sua natureza pecaminosa. Veja que ao escrever aos Coríntios, Paulo mostra que alguns deles viviam como carnais. Ou seja, ao invés de resistirem com firmeza às inclinações da sua natureza pecaminosa, entregavam-se a algumas delas. Embora não vivessem contínua desobediência, estavam em parceria com o mundo. Interessante, né? É aquele cristão que ele tá firme, ele está orando, ele está lendo, ele está buscando, mas ele tem uma parceria com a carne. Ele tem uma parceria com a carne. Automaticamente é uma parceria com o diabo. E certas áreas da sua vida não foram entregues a Deus. E são nessas áreas que o inimigo vai minando a sua fé. Vai minando a sua caminhada. E o pior, ele quer permanecer sendo chamado de povo de Deus. Ele quer ser chamado de povo de Deus. Mas ele não tem a radicalidade do Evangelho. Está cheio, meu irmão. Crentes carnais. Sabe como que é a figura do crente carnal? Veja, embora os crentes de Corinto não vivessem em total carnalidade e rebeldia, nem praticassem grave imoralidade e iniquidade, que os separaria do reino de Deus, estavam vivendo de tal maneira que já não cresciam na graça e agiam como recém-convertidos, sem divisar o pleno alcance da salvação em Cristo. A carnalidade deles era vista na inveja, contendas. Aleluia. Eles não se afligiam com a imoralidade dentro da igreja. Eles não levavam a sério a palavra de Deus. Eles não levavam a sério os ministros do Senhor. Eles moviam ação judicial contra os irmãos por razões triviais, por coisa boba. Observe, irmão, que os crentes de Coríntios que estavam vivendo a imoralidade sexual ou pecados semelhantes, Paulo os tem como excluídos da salvação em Cristo. É até triste dizer, né? Crentes carnais. Será que quando Paulo escreveu isso, e era uma realidade naquela igreja de Coríntios, será que essa palavra para nós, ela soa como ultrapassada? Ou é uma palavra atual? Crentes carnais. De que forma deixamos de ser crentes carnais? Se abrindo ao Espírito Santo. Porque provavelmente, meu irmão, você aceitou a Cristo na sua vida. Provavelmente houve mudanças na sua vida. Como eu disse aqui, é bem provável que você tenha uma vida intensa no sentido cristão, mas há uma parceria com a carne. Há uma parceria com a carne. Há momentos que
a gente abandona os preceitos cristãos para vivermos só na carne. E isso mina. Isso tira força, isso tira alegria, isso tira entusiasmo. Isso realmente destrói o cristão. Existem perigos para os cristãos carnais. Veja, os cristãos carnais de Corinto corriam o perigo de se desviarem da pura e sincera devoção a Cristo. E de se conformarem cada vez mais com o mundo. Caso isso continuasse, irmãos, seriam castigados e julgados pelo Senhor. E se continuassem a viver segundo o mundo, acabariam sendo excluídos do reino de Deus. É interessante porque seria mais viável, ou você é de Deus ou você não é. O problema é quando você é um crente carnal. Porque você frequenta, você é ativo, você ministra, você trabalha. Mas se é crente carnal, há momentos que você está distante da igreja e da comunidade. A carne vai falar mais alto. Vai falar mais alto às vezes no namoro. Vai falar mais alto às vezes na amizade. Vai falar mais alto às vezes no trabalho. Quantos que dizem ser crentes e lá no trabalho andam regados de conversa lasciva, de malícia, de impureza, de fofoca, de gestos obscenos, de piada imorais. Mas são crentes. Não conseguem mais discernir o certo do errado. Está tão vazio do Espírito Santo, está tão distante do Espírito Santo, ou está tão cheio desse neopentecostalismo enganador que existe hoje. E às vezes se fala que é pentecostal, porque pula, porque chora, porque grita, porque decorou vários versículos da Bíblia, porque ora em mistério, porque tem profecia e diz que é cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Eu não estou desvalorizando as manifestações do Espírito Santo. Mas uma pessoa que vive a carnalidade, como pode estar cheia do Espírito Santo? Desde as coisas pequenas às mais graves. De repente a pessoa não fala com o outro, com a outra pessoa, e quer profetizar, e quer orar em mistério. Como pode o Espírito Santo habitar num templo que está cheio de coisa errada? Num vaso que está cheio de água suja? Então estamos confundindo o que é realmente ser cheio do Espírito Santo. Porque nós vamos por esses sinais. Nós vamos por essas evidências somente. E não vamos pelo fruto, o fruto da santidade, o fruto da consagração e da mudança. Estamos cheios de fazer. E quantas orações que fazemos são orações, simplesmente orações mecanizadas, decoradas. Não é diálogo com Deus. Gente, diálogo com Deus, diálogo, duas pessoas ou mais, é diálogo, não é monólogo. Não é dizer, Senhor, nosso Deus, ó nosso Pai, aqui estamos para glorificar o Teu nome, porque agora, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque, Senhor, o Senhor nos deu arroz, feijão, o Senhor nos deu água, porque o Senhor, meu Pai, meu Deus, meu santo Deus, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor fez obra maravilhosa, Senhor, porque o Senhor está agindo na minha vida, Senhor, a Ti todo louvor, toda honra, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa, visita os hospitais, visita os presídios, visita, meu Deus, visita, meu Deus, passa na frente, toma, liberta, abre a porta do emprego, o Senhor, cura, Senhor, cura tal pessoa, liberta das mãos do inimigo, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, Senhor, amém, aleluia, glória a Deus, volta, Senhor, coloca o teu olhar em nome de Jesus. Não houve diálogo.
Só você falou. Por isso não há mais profecias. Porque não se para ouvir, não está atento à voz do Espírito Santo. Fizemos uma receita. Fizemos uma receita de oração e tá aí. Tá aí, é assim que faz. Mas aonde está o diálogo com Deus? Aonde está o momento de intimidade com Deus? Que não é simplesmente uma lista de frases pré-fabricadas e enfeitadas, muitas das vezes, até mesmo com palavras bíblicas, com trechos da Sagrada Escritura, mas que não surte efeito. Crentes carnais oram, crentes carnais conhecem Bíblia, crentes carnais têm ministérios, mas crentes carnais têm parceria com a carne. Não foi regenerado. Ele ainda busca no mundo alimento, ele busca no Egito as comidas do Egito para saciar a sua carne. E a igreja de Corinto estava assim, meu amado, repleta de crentes carnais. O nosso mundo está povoado de crentes carnais, muitos conscientes, muitos inconscientes. Por quê? Porque hoje basta levantar a mão e a pessoa está salva em Jesus Cristo. Mas se está salvo em Jesus Cristo, há toda uma caminhada de regeneração que vai custar a sua vida inteira. O teu nome está no livro da vida, mas isso vai lhe custar a vida inteira. De glória em glória, de luta em luta, de lágrima em lágrima, de santidade em santidade, de compaixão. De compaixão, de sentir a necessidade do outro, não só no alimento, mas a necessidade de experiência pessoal com Deus. Gente, essa caminhada com Cristo não é uma novela, não é um teatro, não é uma caixa pré-fabricada, não é. É sempre o novo. Não é uma receita, aceita o Senhor Jesus, você já está salvo, não é isso. Porque nós estamos vendo muitas pessoas se desgarrando, muitas pessoas morrendo, literalmente morrendo, pessoas que buscaram uma resposta dentro de um templo, dentro de uma comunidade, uma congregação, mas não encontraram. E não é uma oração pré-fabricada, meu amado. Isso é coisa da carne, é comodismo da carne. Olha, eu preciso orar porque eu tenho que ir embora. Eu preciso orar porque eu estou com pressa. Meu amado, não faça. Se existe alguma coisa mais importante na tua vida do que dialogar com Deus, então não ore, meu amado. Estamos perdendo. Estamos perdendo, estamos levando uma surra do pecado, uma surra do maligno. Não, mas na minha casa está bem. Amém, meu irmão. Mas você acha que Jesus veio só pela sua casa? Na minha casa é uma benção. Mas você acha que Jesus veio só pela tua família? Amplie a visão. Amplie o ângulo de visão, meu amado. Pessoas padecem, pessoas morrem. E nós estamos no Monte Tabor. Lembra quando Jesus subiu com os discípulos lá, o que eles disseram? Vamos fazer 3 tendas para nós, porque vamos ficar aqui. A realidade aqui é outra. E Jesus não. Eles estavam com a visão totalmente errada. Há momentos que você sobe na tenda, há momentos que você sobe na tenda da oração, mas não é para ficar lá. Ainda não. Porque há muitas pessoas aqui precisando. Mas nós estamos vivendo um tempo que falta o discernimento. Estamos vivendo um tempo onde falta o discernimento e estamos perdendo. Perdendo pessoas, perdendo almas, perdendo vidas, perdendo famílias. E mesmo assim estamos dando glória a Deus. Não há motivo para chorar. Há motivo para chorar, se lamentar. A crise espiritual está aí, mas ninguém está vendo.